Bora lá, gente linda, falar do que é saudável. O que é saudável para você? Conta para mim. A palavra saudável, ela pode ter vários significados, mas a matriz dela é uma condição boa de vida, né? Tanto no aspecto físico, emocional, mental. E a maneira como eu venho trabalhando a metodologia MSH, método Sinuende, ela contempla toda a visão e os ensinamentos dentro desses parâmetros do que é considerado saudável. Quando a gente fala sobre o saudável, muitas das vezes as pessoas elas têm dificuldade em saber o que é, realizar o saudável, acha que é chato, né? Que não vale a pena, que não é para elas, só colocam isso direcionando energia para o sono, para alimentação e exercício, e sim, isso é muito importante e fundamental, mas nós temos também outros aspectos que contemplam esse saudável, essa saúde e que reverbera nos nossos sintomas corporais. Isso é importante para você? Ser saudável é uma prioridade para você? Porque o que é valoroso para nós, nós mantemos de forma sustentável na nossa vida. E muitas das vezes esse valor a gente coloca fora de nós. E na verdade a nossa maior riqueza ela está dentro. E descobrir como é essa riqueza, da onde ela vem, como ela está, se ela está saudável, se ela não está, é uma das minhas missões dentro da avaliação postural e principalmente da fase 2 da metodologia, que é o despertar desse saudável, né? É onde nós vamos aprofundar, passar por todo um processo que é rápido, são 5 semanas, que pode ser de 30 minutos até 2 horas de atendimento semanal, em que você vai entrar dentro do seu próprio funcionamento e ver com os próprios olhos, sentir com esse corpo o que está acontecendo na sua vida que te impede de ser saudável. Então não é difícil, não é chato, não é boring, é possível, é real, só precisa ter interesse. E a gente geralmente só tem interesse naquilo que nos convém, naquilo que nós estamos disponíveis. E a minha pergunta para você é: você está disponível para você? Pergunta importante, pergunta que você deve se fazer todos os dias. Então, às vezes as pessoas elas querem ter uma boa relação amorosa, uma boa relação de trabalho, uma boa relação com dinheiro, mas elas não têm uma boa relação com elas, nem com o corpo, nem com a história, nem com a sua própria autoimagem. E isso é muito sério. Esse é um dos impeditivos dessa pessoa não ter essa facilidade de muitas vezes estar na dor ou no sofrimento, que são coisas diferentes, mas a gente engloba aqui, porque esses são dois motivos, são dois grandes motivos que fazem as pessoas mudarem, tá? Uma é porque já sofreu demais, né? Já se chateou demais, já chorou demais, e o outro porque já se ama e quer continuar potencializando esse amor e contribuir ainda mais consigo através dos seus talentos e para a vida, para a humanidade, servir. Então tudo isso nos leva à reflexão do que tem valor para você. O que tem valor na sua vida para você, né? Essa metodologia ela vai desde o individual, onde chegou o momento da pessoa de querer se conhecer mais, e também das empresas. Tem toda uma linguagem corporativa do que até um certo ponto as pessoas, as empresas conseguem enxergar. Depois de um certo ponto, certo nível, elas precisam de ajuda, elas não conseguem fazer isso sozinhas. E é por isso que a gente precisa olhar de uma forma macro, mas ir direto no ponto. E aí os conhecimentos, a assertividade dentro da experiência, do olhar aqui que já errou e acertou bastante, contribui muito para um diagnóstico certeiro, assertivo e funcional. E o corpo acompanha todo esse movimento evolutivo, saudável e sustentável. O que é saudável é construtivo, é sustentável, é divino, gente. E o principal, é possível. O que tem valor na nossa vida é o que a gente dá importância, o que é grandioso, o que é casto a nós. E para isso precisa ter disponibilidade. E os resultados da sua vida e da sua empresa, a sua empresa é você, mesmo com o funcionário, com o dono, com o prestador de serviço, não interessa. Você faz parte de uma organização e essa organização, antes de ser uma organização, ela está em você.
E aquilo que você dá valor, aquilo que você se disponibiliza, aquilo que tem boa condição, vai repercutir de uma forma melhor, como benefício sustentável, entrega a si e entrega para o outro. Se a sua saúde não tá legal, se o teu corpo tá reclamando, se algum resultado dentro da sua vida não tá satisfatório, quem tem a responsabilidade de olhar para tudo isso, adivinha quem é? É você que é o responsável por você e pela sua vida. E caso você tenha uma organização, você seja o dono ou parte gerencial, também é você. Porque todo mundo colhe o fruto daquilo que alimenta dentro. Como é que tá esse ambiente interno aí? Para reverberar melhor nesse interno, na contribuição melhor, mais saudável e contínua desse externo. Então aqui, quando a gente olha para uma situação, para uma pessoa, a gente está olhando de uma forma holística, de uma forma inteira, de uma forma também para o físico, mas tudo que aconchega esse físico, que são os pensamentos, que são as emoções, que são as nossas relações e também a nossa energia. É a nossa energia que dá o suporte para essa mente, que dá o suporte para esse corpo, e não existe um melhor do que o outro. Significa que elas interagem entre si. Elas precisam se conectar de uma maneira mais saudável. O que é saudável? Dar uma boa condição a si e à vida que há em você. Aproveita esse tempo, o tempo é escasso, assim como tudo que nos é valoroso. Pensa nisso com carinho, pensa em você e no que depende de você a mudar. O poder transformador está aí. Depois que a gente tira o lixo, melhora o alicerce, alinha esse corpo, diminui essas tensões, né, essas prisões que também abraçam a gente, não largam e que cabe a nós, né, nos dissolvermos dela. Quando você tem interesse e disponibilidade em si, ou porque está se amando demais, ou porque já sofreu demais, isso vem já de um autoconhecimento. Por muitos anos eu valorizei demais o conhecimento, ainda valorizo, mas muito hoje, especificamente, muito mais o autoconhecimento, que é o que eu vou fazer com esse conhecimento. Não adianta você ter um monte de conhecimento e não saber o que fazer com ele. Quando você se autoconhece, você se apropria, você se desperta, você floresce e você prospera em todas as áreas da sua vida, especialmente para você e para quem está do seu lado. Seu trabalho também está incluso, a sua saúde está inclusa, as suas relações estão inclusas. Vai ficar perdendo tempo porque você não é um só, você é 5 ou mais. Quer saber como? Vem aprender comigo, esse é o meu convite para você estar sempre comigo aqui em live, interagindo, perguntando, tendo interesse em você. É muito lindo tudo isso, é muito especial quando chega esse momento na vida das pessoas. Infelizmente ainda a maioria é pela dor, mas já uma boa porcentagem vem crescendo pela prevenção, pelo amor. Beijo, até a próxima live.